No campo não é só aparecer, é preciso mostrar serviço. Com estas chuteiras, o toque fica fino e a corrida ganha velocidade. E o drible sai sem pedir licença. E na Tia Sport, quem entra em campo entra preparado, porque talento já tens, só te falta de equipamento à altura. Chuteiras disponíveis aqui na Tia Sport para aquisição imediata. Você que ainda não tem chuteira e ficas aí jogar lá no campo com tênis, vem já pegar as tuas chuteiras. Muito boa noite, caríssimos telespectadores. Hoje estamos na Tia Sport Talento, desta vez com uma das referências no handball feminino, Vivalda Patrícia, bem melhor. É uma atleta que teve a sua formação de júnior, no isto, no 1º de agosto, e foi depois por Al-Ali do Egito, e hoje integra o Petro de Luanda. Então, nesta entrevista vamos saber um pouquinho mais sobre a Vivalda, os seus bastidores, a sua vida profissional e ser mulher, né, visto que ela é uma jogadora de handball. Então, Vivalda, quem é a Vivalda Patrícia fora das quadras? Ai, vais começar já com essa pergunta. Quem é a Vivalda? Sou uma pessoa normal, uma mulher sonhadora, uma mulher que adora estudar, adora expandir a mente, sou uma pessoa muito curiosa. Além das quadras, sou uma pessoa muito competitiva. Okay. Tudo na minha vida é uma competição. Não gosto de perder. Sou mãe, sou filha, sou irmã. Sou uma pessoa, sou uma mulher angolana nessa sociedade a lutar todos os dias para ser uma pessoa melhor. Claro. Licenciada, né? Sou licenciada em Relações Internacionais pela Lusíada. Já quantos anos? Acho que eu licenciei-me em 2022. 22, mas nunca pratiquei, ainda não estou inserida no mercado de trabalho. Só jogo desde então. Claro. Mas as oportunidades se aparecerem, claro. Bem-vinda, né? Sim, estou aberta. E como é que nasceu a paixão pelo handball? Paixão pelo handball. Eu sempre gostei muito de desporto. Desde pequena sempre fui muito apaixonada por desporto. Eu sempre digo que se não jogasse handball, eu faria um outro desporto. Era aquela criança, quando fosse a época das Olimpíadas, queria assistir tudo. E a minha irmã mais velha treinava handball. Só que na altura ela já era adolescente, eu ainda era criança, ela não aceitava. Eu pedia, ela dizia, não vou andar contigo e tal, coisa normal da adolescente. Certo, claro. Minha querida também, uma irmã chata aí ao lado. Perto dela, sim. Então, prontos. E isso eu devia ter uns 7, 8 anos. Mas depois, num dia qualquer, isso em 2009, uma amiga minha convida-me para treinar handball. Onde? Isso em Malange. Eu sou de Malange. Eu comecei a jogar em Malange, no campo do Valódia, com o professor Inoque. Okay. E a minha amiga convida-me. Eu estudava de manhã. Eu acho que eu nem avisei aos meus pais. Eu cheguei para casa, peguei um sapato. Eu comecei a treinar com um sapato, nem tinha tênis. Um sapato qualquer, um sapato que tinha uma fivela. Peguei no sapato e fomos. Lá treinamos no primeiro dia. Ficamos todas acanhadas, né? Não sabíamos jogar, não tínhamos prática nenhuma, era a primeira vez. Eu treinei no primeiro dia, nós as duas, primeiro, segundo, no terceiro dia ela desiste. Mas as meninas gozavam conosco, porque nós não sabíamos jogar. E eu, competitiva como sou, disse, eu daqui não saio enquanto eu não for a melhor de todas. Isso, e ficou melhor. E a verdade é que eu me tornei... E será que elas hoje em dia também ainda jogam algumas jogos? A maioria delas não. Todas do meu tempo, a maioria delas não chegou nem a jogar profissional, não. E como é que elas vêm hoje em dia a Vivalda? Eu acredito que sintam-se muito felizes, né? Claro. Porque eu acredito que as pessoas muitas das vezes vivem os sonhos a partir de nós. Claro. E eu acho que muitas delas olham para mim com orgulho, com alegria, porque eu tenho certeza que elas também gostariam muito de ter chegado onde eu cheguei. E eu carrego isso na minha vida mesmo como uma conduta, como algo que me rege, porque eu quero valorizar esse sonho, porque isso é um sonho para muitas meninas. Como sempre foi um sonho para mim, ainda é um sonho poder viver do desporto.
Então eu procuro valorizar e para que elas olhem para mim e sintam-se também alegres e um pouquinho saber delas, que pelo menos alguma delas está aí hoje em dia assim mesmo, está no mais alto nível do handball angolano, né? E quem foi a primeira pessoa que acreditou no teu talento? A primeira pessoa com certeza foi o meu treinador. Já agora um grande abraço para o coach Enoque. Eu sei que ele continua também a trabalhar ainda em prol do handball em Malães, mas foi a pessoa que mais acreditou em mim. Como eu te disse, quando eu comecei a treinar, eu era bem nova, eu tinha 11 para 12 anos. E eu comecei a aprender muito rápido. Eu ainda era juvenil. Mas depois de um tempo eu comecei logo a treinar com os júniores. E ele sempre puxou por mim, sempre acreditou em mim. Tanto que o primeiro campeonato que eu fui, eu devia ter 13 anos, ou 12 ou 13 anos, e eu fui só como uma mascote da equipa, porque eu era mais... Não joguei, eu era juvenil ainda, era um campeonato de júniores, mas eles levaram-me porque eu estava lá sempre nos treinos, eu não faltava nos treinos, eu treinava já com a equipa dos mais velhos. Então, o meu treinador, com certeza, o professor Enoque, foi a primeira pessoa que realmente acreditou em mim. Ok, isso realmente é fabuloso, né? E em que momento percebeste que poderias, né, fazer o handball de uma carreira? Eu percebi isso aos meus 17 anos. Como te disse, né, eu cresci em Malães, eu sou de Malães, e em algum momento eu sabia que eu ia ter que vir para Luanda para poder fazer a universidade. Não, nem era jogar ainda. Era a universidade? Porque infelizmente eu participei de um campeonato só, e desse campeonato eu fui contratada. Infelizmente, nas outras províncias, o acesso aos campeonatos nacionais é muito mais difícil, sim. E eu treinei durante 6 anos, e nesses 6 anos eu fui em 2 campeonatos, esse que eu acabei de falar, que eu fui mais como a mascote da equipa, e em 2015 tinha o campeonato nacional em janeiro, em Benguela, e eu tive que convencer os meus pais a deixarem-me ir. Eu falei com a minha mãe, porque eu sabia que era a minha última oportunidade para poder ser uma jogadora profissional. Se eu não fosse para aquele campeonato, eu ia ingressar para a minha carreira acadêmica, estudaria. Então eu falei com a minha mãe, mamãe, essa é a minha última chance, esse é o único campeonato que eu tenho. A mamãe sabe que eu daqui a pouco tenho que ir para a faculdade, por favor. E eu disse assim para minha mãe, mamãe, deixa-me ir para esse campeonato, convence o papá, porque era o meu pai que não queria, estava com receio, porque na altura eu já não treinava com o professor Enoque, que o professor Enoque era uma pessoa que eles conheciam, já conheciam, claro. Era um outro treinador, então ele estava com receio de ir para outra província. Eu disse, mamãe, por favor, conversa com o papá e diz-lhe, ou convence o papá a deixar-me ir. Eu, se for para esse campeonato, eu já não vou voltar para Malães. Essas foram as palavras que eu disse para minha mãe, né? E deu certo. Joguei que nem... Eu nem sei como é que eu joguei, eu fiz coisas que as meninas daqui tinham muito mais capacidades e eram muito melhor trabalhadas em relação a mim. Eu fui mais com um sonho, a vontade de querer, vencer, de poder estar. Né? Porque para mim, a primeira equipe, ou era o Petro ou era o Dagosto. Eu disse assim, a equipa que tiver no meu grupo, eu tenho que jogar muito nesse jogo. E foi o 1º de agosto, eu fiz um jogo extraordinário na primeira parte, porque depois... 1º de agosto é 1º de agosto, claro. E era uma equipa altura... muito melhor do que a minha. Claro. Mas eu consegui mostrar, na primeira parte, a minha garra, o meu esforço, e eles olharam para mim, era alta, 17 anos, e podiam investir em mim, claro. Então... E neste percurso, né, qual foi o maior sacrifício que a Zilda já fez em prol do handball? O maior sacrifício foi desistir do meu sonho de estudar engenharia. Okay. Eu sempre quis fazer engenharia de petróleos, desde pequena, sempre foi o meu objetivo. É o que eu faria se eu não tivesse vindo para o 1º de agosto. Claro. A dada altura, eu até consegui, eu entrei para o ISPTEC em 2016, não consegui fazer engenharia de petróleos, mas entrei para o curso de produção industrial. Só que, infelizmente, eu fiz um ano, mas eu não consegui conciliar. Eu já jogava sénior
eu já fazia dupla, eu era júnior, mas eu já fazia dupla categoria e já tive algumas questões, porque eu tive que pedir ao clube para não treinar de manhã, porque as aulas começavam às 7. Tinha alguns atritos Sim, como claro, treinador. claro. Então, e também eu não conseguia conciliar. Quando eu estava bem na faculdade, eu não estava bem nos treinos. Claro. Quando estava bem nos treinos, não estava bem na faculdade. Então, eu tive que abdicar desse sonho, que sempre foi o meu sonho, ser engenheira de alguma forma, né? Eu criei isso na minha cabeça e sempre sonhei mesmo, mas eu vi que se eu quisesse ter uma carreira, né? Mais sólida, exatamente, eu ia ter que abdicar alguma então, coisa, né? Até hoje acho que foi o maior sacrifício que eu já fiz pelo handball. E nesse caso, indo para o 1º de agosto, jogou, e hoje, o que é que significa o 1º de agosto, visto que hoje já não está no 1º de agosto? 1º de agosto é uma escola para mim, 1º de agosto é uma casa. Eu fui para o 1º de agosto com 17 anos e saí de lá com quase 27 anos, quase 10 anos. 10 anos de 1º de agosto. Eu formei-me estando no 1º de agosto, eu fiz a escola de condução estando no 1º de agosto, eu vivi na academia do 1º de agosto, fui das primeiras a viver na academia e eu aprendi muito, eu cresci como mulher, como pessoa, aprendi a ter responsabilidades, porque querendo ou não, 1º de agosto é um clube militar. Claro, aí temos que meio que o tratamento o também, sim, claro. Mas ensinou-nos muito o respeito, as hierarquias, entender o teu lugar, o teu posicionamento na equipa, no momento. É um lugar que eu sempre vou levar para o meu coração, é uma casa para mim, 1º de agosto. Na altura que disse que ficou lá 10 anos, né? Será que nos primeiros anos foi algo muito difícil para ti? Foi muito difícil, não digo. Foi difícil, porque eu saí de uma realidade completamente diferente. Né? Vim de Malange, vim para Luanda, com pessoas que eu não conhecia, com uma dinâmica completamente diferente do que era. Mas eu digo sempre que eu tenho a sorte e sou muito abençoada por Deus, porque sempre tenho as pessoas certas no meu caminho. E durante esse tempo e até agora, tive pessoas certas, pessoas que me abraçaram, que ajudaram-me a integrar-me à equipa, ao clube. Tive dificuldades, mas também tive muitas coisas boas. Claro, e a vida é assim, né? E a vida é assim. E nesse percurso, qual foi o treinador que mais te marcou no 1º de agosto? Ou quais foram os treinadores, né? Sim, eu tive alguns, né? Sim. Tem claramente o Coach Uma, que foi o treinador que contratou-me, foi buscar-me a Malange. O Coach Uma foi diretamente para a minha casa, para a minha casa, conversar com os meus pais. Foi meu treinador na minha fase toda de júnior. Tive também um treinador espanhol, o Alfredo Alvarez, que com ele eu também conquistei. Eu acredito que até hoje foi o campeonato que mais me marcou, uma época que eu joguei na Marinha, um dos treinadores que mais acreditou em mim, que fez-me também acreditar em mim mesma. Claro. O acreditar dele acabou também por fazer acreditar em mim e eu cresci muito. Tive um Morten Sobak também, que foi campeão mundial com a seleção do Brasil. Foi meu treinador, foi treinador do 1º de agosto, foi meu treinador. Eu acho que sim, não joguei tanto com ele, era mais banco do que outra coisa, mas para mim era um privilégio. Sim, estar aí, com um campeão mundial, e eu aprendi muito com ele, é uma pessoa muito humana. Além de um bom treinador, é uma pessoa maravilhosa. Então, para mim, foi uma honra e marcou muito. E visto quando passou de junho para sênior do 1º de agosto, como é que foi lidar com a pressão, sabendo que eu não estou a jogar com uma referência aqui? Como é que foi? Eu talvez não tivesse conhecimento das jogadoras, né, na altura, mas acredito que a Isolda já tinha conhecimento. Esse aqui é a fera, essa aqui é a fera. Sim, como é que foi? Como é que foi o primeiro contato com ela na primeira equipa? Olha, eu digo-te que foi essa admiração, sentir-me dessa forma, foi mesmo quando entrei para o 1º de agosto. Eu aí pro treino e a Natália Bernardo a passar por mim. Chamamos Natália Messi Bernardo. Olha, estás a ver? E sempre foi uma referência para mim. Sempre gostei muito dela. Era impressionante para mim poder estar no R20 com atletas que eu sempre vi pela televisão, ouvia pela rádio. Eu entrei para a equipa principal com 18 anos. Quando eu entrei para a equipa principal, quem colocou-me foi o treinador na altura, o João Florencio.
e colocou-nos a fazer dupla, treinávamos com as cenas, fazíamos um jogo e tal. Então eu entrei muito cedo. Claro. Adaptar-me a estar com essas jogadoras foi algo que eu tive que fazer, claro. Porque era uma responsabilidade acrescida. Estavas aí com estrelas e eram estrelas. Eram. E são eu estrelas. Eu ainda treinei com a Cota Nair Almeida, um pouquinho com a Cota Odete, mas ela já estava a terminar. Foram mais treinos assim, que ela ia fazer treinos de manutenção, claro. Ela já não estava a jogar. Joguei com a Carolina Moraes, com a Uta Dombache, várias jogadoras de referência. Então, para mim, além de ter sido uma honra e ter aprendido também, era uma responsabilidade acrescida. Claro. E quais foram essas jogadoras que abraçaram, né? Visto que não é fácil uma júnior, mas dá para e jogar. Quais foram que ajudaram o seu desenvolvimento na altura? Olha, todas eram muito boas, mas eu carrego muito comigo a Cota Lourdes, a Cota Elizabeth, a própria Ju também, que era a capitã na altura, a Carolina Moraes também, que são pessoas que até hoje eu tenho muito carinho, continuo a ter contato, e abraçaram-nos de tal maneira, mas eu acredito que na altura muito mais a Ju, que era a nossa capitã, era uma mulher extremamente boa conosco, era uma cota, como nós chamamos sábia, no desporto, né? Muito sábia e que acolheu-nos mesmo. Ela olhava para nós como meninas que estavam aí para ajudar a equipa, entendia que éramos novas, que precisávamos de ser acolhidas, e então ela marcou-me muito. É alguém por quem tenho um carinho enorme. Claro. E nestes anos de 1º de agosto, qual foi a maior conquista que teve no 1º de agosto? Maior conquista. Você está aqui, poderia apresentar, né? Tive várias conquistas. Pode citar apenas. Isso aqui tem tantas medalhas. Tive várias conquistas, porque eu disse, eu entrei muito cedo para a equipa principal e comecei a participar de muitos campeonatos, mas ganhei vários campeonatos nacionais, Taça da Angola. Estão todos aqui, não é? Então, alguns deles estão. Mas para mim, sendo bem sincera, nesses anos todos, claro que essas medalhas foram frutos de muito trabalho, muita dedicação da minha parte, e sou muito grata. Mas uma das conquistas, ou a conquista que mais me marcou no 1º de agosto, foi quando eu joguei pela equipa da Marinha. A Marinha era uma equipa satélite do 1º de agosto. O 1º de agosto sempre investiu muito na formação, e para isso o 1º de agosto sempre teve mais de uma equipa. Tínhamos a equipa principal, tínhamos a equipa B e tínhamos a Marinha. Aos 19 anos, a maioria de nós que fazíamos parte da equipa principal de júniores do 1º de agosto, o clube integrou-nos na Marinha para podermos fazer o campeonato nacional de séniores. Marcou muito porque aos 19 anos eu saí em 2º lugar num campeonato nacional de sénior. Eu ganhei uma das equipas mais fortes do Petro, com jogadoras de referência, eu e as minhas colegas, claro. A equipa do Petro na altura tinha a Baz, Naide Carlos, a Magda, a Martuxa, a Didi, e nós éramos umas crianças, e nós conseguimos ganhar o Petro na fase do grupo, o que fez com que o Petro tivesse que jogar as meias finais com o 1º de agosto, e nós contra o Progresso. Também era uma equipa fortíssima. Passamos mal para ganhar essa meia final, mas consegui chegar numa final aos 19 anos. Foram 2 equipas do 1º de agosto na final e saímos em 2º lugar. Isso acho que para mim é a minha maior conquista. Isso foi também com o professor Alfredo Alvarez que eu me referi, porque eu era muito nova e é uma coisa que entrou para a história. E como é que foi essa final? Foi. Vamos entrar para o campo. Eu quis jogar, quis mesmo jogar, eu levei a sério, mas foi um jogo de amigas, posso dizer. Vamos jogar o jogo 1º de agosto. Foi um jogo 1º de agosto, mas foi divertido, foi um jogo divertido. Estávamos a jogar contra as cotas, duas. Nós sabíamos, claro, que o 1º de agosto ia ganhar, né? Nós nem poderíamos sequer, né? Mas foi muito bom, foi uma final muito marcante, né? Foi. Acho que no meu trajeto com o 1º de agosto tenho sim outros campeonatos também. Posso falar também de um deles, que foi o último campeonato que eu ganhei pelo 1º de agosto aqui, na Argélia. Está aqui, uma das medalhas. Essa daqui foi o último título que eu conquistei pelo 1º de agosto.
E foi uma final muito sofrida contra o Petro. Nós saímos a primeira parte a perder por 5, fomos a prolongamento, acho que faltavam 2 ou 3 minutos e estávamos a perder por mais de 2 bolas e eu marquei o último golo desse jogo, o golo que deu-nos a vitória, não é? E foi uma chave de virada muito grande na minha carreira, essa conquista, porque quando nós conquistamos isso, eu percebi que eu podia muito mais, eu passei a acreditar muito mais em mim, claro, na minha força, no meu trabalho e ganhei muito mais confiança enquanto atleta, porque naquele dia eu fui fundamental claro. Desta vitória. Sim, não dei. Pronto, marquei o último golo, mas vitória. Eu acredito que pude ajudar muito a minha equipa, tanto no ataque como na defesa. E nem eu mesmo acreditei quando aquilo aconteceu e mudou muita coisa em mim depois disso. E depois desse campeonato eu fui para o Petro. Depois estive aqui ainda, joguei o campeonato nacional, perdemos, Taça de Angola, mas eu acredito que com esse campeonato eu já havia mostrado para o treinador que ele podia contar comigo, claro. Sim. Então, depois disso... surgiu outros clubes, né? Mas por enquanto... E o que é que aprendeste durante os anos no clube? E o que é que ainda carregas deste mesmo clube, 1º de agosto? Eu aprendi a ser uma atleta, principalmente com o meu treinador de formação, o Coach Chuma, uma atleta que não desiste, uma atleta que dá o litro, que luta até ao final. O 1º de agosto ensinou-nos, não só a mim, mas acredito que a todas as jogadoras que saíram de lá, muita força de vontade, muita vontade, muito querer ganhar. Eu acredito que eu não seria a jogadora que sou hoje, principalmente em termos defensivos. O meu treinador era um treinador que, para ele, a defesa era muito importante. Ele dizia, a jogadora que não defende não vai jogar. E eu não defendia bem, não defendia quase nada. Eu passei mal para aprender a defender. Tive também a ajuda de muitas colegas e vou referir agora a Dalva Pérez, que é uma grande amiga minha e é a minha maior referência. Eu digo sempre que a Dalva é a minha atleta favorita e eu aprendi a defender graças a ela, sempre observei-a muito, sempre conversamos muito, então eu acredito que ela foi o meu maior suporte, né? Sim, claro. E até hoje é a minha maior referência, mas é isso que eu digo, o 1º de agosto ensinou-me a ter garra, a ser uma mulher forte, porque o 1º de agosto sempre nos ensinou a, além de atletas, sermos mulheres fortes, mulheres íntegras, mulheres que gostam de estudar, que era uma coisa obrigatória no 1º de agosto, tinhas mesmo que estudar. O estudo é diferente. Sim. O estudo é muito importante, porque a vida da atleta é curta. Claro. Parece que não, 10, mas anos. Sim, é curta. Então, se tu não investes em ti, no teu conhecimento, é muito mais difícil, né? Claro. O pós-carreira. Claro, então... E quando é que surgiu essa oportunidade de jogar no Egito? Como é que foi? Para chegar ao Al-Ahly. Desculpa, estou sempre errado. Al-Ahly do Egito. Olha, eu nem lembro-me quem foi a pessoa que falou de mim, mas foi uma altura em que eu estava jogando na equipa B do 1º de agosto e eu saí da equipa B e voltei para a equipa principal, mas na altura o meu treinador também não me usava tanto, não era uma das atletas, né, de eleição para ele. Claro. Então, nós tínhamos o campeonato, aproximava-se o campeonato, era no Congo, a Taça dos Clubes Campeões, e o Al-Ahly entra em contato comigo, a dizer que gostaria que eu reforçasse a equipa, e eu conversei com o meu treinador. Claro. Na altura, como eu também não era uma atleta, não era uma peça fundamental para ele, né, na equipa, eles dispensaram-me. Claro. Eu fui para o Egito, acho que eu fiquei lá 2 semanas. 2 semanas ou 9 dias, eu não me lembro muito bem, mas a treinar com a equipa e depois fomos para o Congo, para a Taça dos Clubes Campeões. Não jogou contra o 1º de agosto? Joguei contra o 1º de agosto, quase ganhei o 1º de agosto, nós perdemos por uma. E nesse dia eu passei pelo meu treinador, que na verdade também era o Coach Chuma, meu treinador de formação, ele estava com
a equipa principal na altura disse, continua, mas vou te ganhar. E fiz um jogo. Ai, meu Deus, olha, eu perdi, eu digo, nós perdemos porque era o primeiro campeonato também das meninas, elas não participavam em campeonatos africanos. Foi a primeira vez que o clube abriu as portas, porque normalmente o Al-Ahly só participava com a equipa masculina. Claro. Então era o primeiro campeonato delas, eram inexperientes também, mas hoje em dia é uma equipa muito forte. É referência, não é isso? Muito forte mesmo, tanto que infelizmente o 1º de agosto nos últimos campeonatos não conseguiu ganhar o Al-Ahly. Os últimos campeonatos nós jogamos as finais, os 2 últimos nós jogamos contra o Al-Ahly. E como é que, nesse caso, foi difícil deixar o 1º de agosto temporariamente? Não foi difícil, recebi um bom dinheiro, seria destaque na equipa do Al-Ahly, foi uma experiência muito boa. Ajudou-me também a crescer enquanto jogadora, a ganhar mais confiança. Acredito que consegui, de certa forma, ter um respeito perante as equipas, né, fora. E também as colegas do clube, né? Sim, também. Fiz boas amizades também com as meninas de lá. São meninas maravilhosas, uma equipa muito séria, muito boa. E foi muito bom. Infelizmente, nós saímos em quarto lugar, mas foi muito bom para mim, foi muito bom. E eu acredito que eu consegui mostrar uma outra jogadora, uma outra Vivalda. Claro. Tanto a nível nacional, também precisava, sim, precisava em termos monetários e como atleta também, sim. É uma das melhores experiências que eu já tive enquanto atleta. Ok. E qual foi a diferença que viveu lá, tipo, o 1º de agosto e o Al-Ahly? A diferença é que o Al-Ahly primeiro que era uma equipa menos experiente, né, em termos de campeonatos. Eles estavam a investir agora. A questão da língua, eu não falo inglês fluentemente, mas sou estudante também de inglês, claro. E isso ajudou-me muito a comunicar. Né? Mas eles lá, as jogadas são todas em árabe. As jogadas, na verdade, os nomes são números, as jogadas. Claro. É como se fosse 1, 2, mas elas falam em árabe. Não foi difícil. Tive uma colega também do Senegal, que ajudou-me muito, que fazia parte da equipa. A diferença era mesmo no tipo de treino, a intensidade, a forma que nós trabalhamos aqui, tanto a nível físico, né, digo ginásio, como no campo, era completamente diferente da equipa, mas não foi difícil, foi só uma nova experiência, uma nova maneira de treinar, mas foi bom, consegui aprender também muita coisa. Para um atleta. Sim. E houve algum jogo importante, nesse caso que não esquece, tirando o jogo de 1º de agosto. No 1º de agosto, o jogo contra o Petro também foi bom, jogamos também contra o Petro. Não ganhamos. O Petro tinha uma equipa muito boa na altura. O agosto também tinha. Acredito que foi mais por ser uma equipa, eu tive destaque porque era a minha equipa, eu conhecia a maioria das jogadoras e se calhar não tiveram também um bom dia, porque o 1º de agosto ganhou esse campeonato. Nem foi o Petro, mas o jogo com o Petro foi um bom jogo, marcou-me também a disputa do 3º e 4º lugar, né, esse que nós perdemos contra a equipa do DGSP, foi um jogo muito difícil. DGSP não é de Angola? Não, DGSP é do Congo, um jogo difícil que eu sofri marcação do primeiro minuto até o fim. Já sabia que era jogador de referência? É verdade. E também estava cansada porque tive jogos difíceis, jogos contra o Petro, contra o 1º de agosto. Tivemos também um outro jogo com uma outra equipa, acho que era o TKC dos Camarões. Eu nesse jogo até lembro-me que fui a MVP e foi um jogo muito difícil. Nós ganhamos por 3 bolas, mas foi difícil, né? Uma diferença de 3 bolas. Foi difícil. Então, essa disputa do 3º e 4º lugar, eu lembro-me que eu cheguei no balneário, o jogo estava duro. Mas eu sempre vou fazer o meu melhor. Eu olhei para minha colega do Senegal e eu comecei a chorar. Que eu já estava cansada, eu dizia, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei, eu já não aguento mais. E aquele jogo, infelizmente, estava mesmo nas minhas mãos e dessa colega do Senegal, sim. Foi um jogo difícil em que as outras companheiras, né, lá do Egito não conseguiram jogar, né? Sim, não conseguiram. Infelizmente perdemos, mas também me marcou, porque aprendi também. Sim. E se tivesse uma oportunidade, voltaria a jogar pelo
Al-Ahly. Com certeza. Eu amo o Al-Ahly. Amo. Ele é um clube que me respeitou muito enquanto jogadora, enquanto mulher. É um clube com muitas condições. O Al-Ahly é um clube centenário. Claro. É um clube com muitas condições, com um treinador muito bom, com uma boa equipa. O Egito tem estado a investir muito no handball. É só ver agora os resultados que elas tiveram no Campeonato do Mundo em Júnior. Tiveram uma excelente classificação. Então, se eu tivesse uma proposta e não tivesse, né, a jogar ou não tivesse um clube, com certeza eu voltaria. Ok. E como é que foi essa questão da saída do 1º de agosto para o Petro? Depois de regressar do Egito, desculpa, como é que foi essa questão? Foi difícil? Foi fácil? Não foi difícil, porque eu quando fui para o Al-Ahly, eu ainda fiquei 1 ano e meio, se eu bem me lembro, eu ainda fiquei 1 ano e meio no 1º de agosto. Foi mais uma questão de, tu sabes, né, que o 1º de agosto passou por problemas, sim, a nível financeiro. E durante esse tempo eu estive lá, nós tivemos, nunca abandonamos o barco, sim, né? Sim. Mas chegou um momento que eu precisava mesmo de crescer. E naquele momento, o 1º de agosto, tanto a nível profissional, mas também financeiro, porque o clube, infelizmente, já não conseguia responder de forma adequada, assim, às nossas necessidades. Claro. Então, mas eu saí super bem, não tive problema nenhum com o clube. Até porque nem seria isso não seria isso a minha intenção. O 1º de agosto me criou, eu fiquei muitos anos no 1º de agosto, então foi muito bom que consegui sair de lá, eles compreenderam que no momento era o melhor para mim, e fui para o Petro, mas deixando lá a minha relação com o 1º de agosto super boa, então não tive problema algum quanto a isso. E como é que foi quando recebeste a tua proposta pelo Petro? O que é que sentiu? Feliz, senti-me feliz. Eu sempre quis jogar pelo Petro, sempre. Claro que ligava? Não percebi? Tem alguma coisa que ligava? Não que ligava. Quando eu era mais nova, eu acompanhava muito o Petro. Falei da Natália, as irmãs Kiala jogavam todas no Petro. As Naide também jogou no Petro. Atletas de referência mesmo a nível do handball eram jogadoras do Petro. Nunca fui adepta do Petro, né? Mas de alguma forma era. Também gostava muito do Carlos Moraes, ele também jogava pelo Petro. Claro. Assim. Então, de certa forma, nunca coloquei na minha cabeça que nunca iria para o Petro. Estava no 1º de agosto, estava bem, era meu clube de formação, joguei muitos anos lá, mas sempre pensei que se houvesse uma boa proposta, se o Petro me quisesse, eu estaria aberta. Claro. Então, foi bom para mim. E eu meio que já percebia que de alguma maneira o Petro teria interesse, não só em mim, mas em outras jogadoras, e foi isso que aconteceu, porque eu não fui a única que foi para o 1º de agosto, saiu do 1º de agosto para o Petro. Então foi muito bom, foi para mim também. E a questão da rivalidade? A rivalidade eu deixo para os adeptos, Nós jogadoras, nós somos rivais só no campo, fora do campo não existe rivalidade entre nós, até porque nós crescemos todas juntas, nós jogamos juntas em sênior. Eu tenho colegas que estão comigo agora no Petro, que nós jogamos, quando eu estive no 1º de agosto, jogamos uma contra as outras, elas no Petro, eu no 1º de agosto, crescemos, né, juntas, então nunca fomos grandes amigas, claro, pela questão da convivência, a pessoa tende a ser mais amiga daquelas que estão contigo no clube, mas sempre com uma relação saudável, respeitosa. Então não teve isso de rivalidade. A rivalidade eu acho que é mais no lado dos adeptos, né? Entre nós jogadoras. Nós procuramos sempre ter uma boa relação, até porque hoje estás aqui, amanhã pode estar lá. É o trabalho. Imagina só, se eu tivesse uma rivalidade com as colegas do Petro, saio do 1º de agosto para o Petro. Eu não sei como é que seria. Mas elas receberam-te de forma calorosa. Muito, muito calorosa. Sabiam a jogadora que estava a chegar. Eu acredito que sim, mas eu acredito que sim, mas o Petro é uma equipa muito receptiva, uma equipa muito séria. E não foi difícil, até porque tenho muitas colegas que jogaram comigo. Hoje em dia a equipa do Petro, na sua maioria, é composta por atletas que tiveram no 1º de agosto. Então
sempre foram colegas minhas, jogamos juntas no 1º de agosto, já nos conhecíamos, mesmo as atletas de formação do Petro também, então não foi difícil. Foi muito mais fácil, não é? Sim, foi sim. E a Vivalda do Agosto e a Vivalda do Petro, qual é a melhor? Nenhuma é melhor, eu acho que a Vivalda do Petro é mais experiente, tem mais maturidade desportiva, mas a minha essência é a mesma. A mesma Vivalda que procurava lutar, que era guerreira, que não desistia, que teve no 1º de agosto, que aprendeu muito disso com o 1º de agosto, continua a ser a mesma Vivalda, mas claro, hoje em dia com mais experiência, mais maturidade desportiva, com uma outra visão enquanto atleta. Então, não consigo classificar quem é melhor. Bem recentemente, a Vivalda foi campeã no jogo contra o 1º de agosto. Sim. Como é que foi? Campeã nacional e da Taça de Angola. Sim, como é que foi isso? A Taça de Angola, a última final que teve. Sim, foi a Taça de Angola. E eu vi que a Vivalda teve um destaque. Que seja, definitivamente. E olha que nesse jogo eu assisti. Como eu primeiro disse, olha, eu vou entrevistar ela, porque eu já tinha contato contigo. Sim. Eu falei, eu estava no campo, eu não consegui, acho que tinha falado, tinha comentado consigo que talvez iria para o campo, mas eu não consegui ir, mas ele foi. Okay. Ele me disse, ui, eu estou assistindo o jogo, mas ui, essa jogadora é craque. Tá, tem que fazer ela, passou, mas eu já estou no Petro há 2 anos. Não, mas foi aquela, tipo, eu vou entrevistar ela. Ela jogou pelo de agosto. Sim. E ele disse, ela está jogando, parece que não consegue a jogada do de agosto. É o que eu disse, isso é o meu trabalho. Claro. E quando eu estou no campo, eu estou a defender as cores do Petro. Sim, então eu tenho que jogar sem pensar que aí tenho as minhas amigas, tenho as minhas colegas de década. Eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que ganhar. Eu estou aqui no Petro e o meu objetivo é ganhar, é conquistar taças. Então, o que eu fiz aí foi o meu trabalho, exatamente, a minha função enquanto jogadora, enquanto funcionária do Petro Atlético. Sim, mas como é que faz esse sabor? Eu não sei se é o primeiro campeonato. Não é. Mas nesse caso, o primeiro a ganhar do 1º de agosto. Também não. Eu, desde que fui para o Petro, tenho sido sempre campeã. Eu me referi à primeira final que jogou, pode não ser essa, como eu disse, a primeira final que jogou contra o 1º de agosto. Mas não foi a primeira final, nós já tivemos uma final o ano passado, o Campeonato Nacional. Essa foi a primeira depois da transferência? Não. Que jogou no Petro contra o 1º de agosto? Não foi a primeira. Isso que eu estou a dizer, eu já joguei a final do Campeonato Nacional do ano passado, no Ambo, foi contra o 1º de agosto, teve essa agora. Já jogamos finais de provincial, tivemos também o ano antepassado no Egito, não jogamos a final porque infelizmente o 1º de agosto perde contra o Al-Ahly e teve que jogar a meia final contra o Petro, mas não foi a primeira. Eu já estou acostumada, elas também já estão acostumadas, já passou muito tempo, entendemos que cada uma está a fazer o seu trabalho. Mas não foi difícil, não é? Para mim foi difícil. O primeiro jogo que eu fiz contra o 1º de agosto foi a final da Taça Francisco de Almeida e foi o primeiro jogo. Eu entrei para o Petro, logo uma final contra o 1º de agosto. Foi estranho, de certa forma, estar aí contra as colegas que eu tive juntas durante muito tempo. Mas é aquilo que eu te disse, sempre a pensar no meu trabalho. Isso é o meu trabalho e as minhas colegas também entendem, elas também estão a fazer o trabalho delas, então dói sim, dói um pouquinho, não vou mentir, dói. Olhas para o teu clube, o clube que te viu a crescer e estás do outro lado, mas eu tenho que ser profissional. Sim, o profissionalismo tem que falar sempre mais alto. Como estamos aqui, eu vou pedir que a Vivalda apresente pelo menos 2 ou 3 medalhas ou 2 troféus, né? Da sua carreira. Podemos começar por este. Esse é o mais recente. Esse foi um troféu de MVP agora no Congo, na Taça das Taças. Foi no jogo da meia final contra a equipa da FAP, acho que foi FAP, sim, e eu fui a MVP desse jogo. Tenho também isso também é como um MVP, é um prêmio que
os sócios do 1º de agosto, eles criaram e atribuíram. Sim, isso foi contra um jogo também contra o Petra, se bem me lembro, que eu também tenho aqui. E tenho aqui várias as medalhas. Várias medalhas, algumas das, porque ainda tenho muitas mais em casa dos meus pais, em Malanje, só para veres quantos campeonatos é que eu já participei, quantas vezes, graças a Deus, fui campeã. Né? Sim. E tem uma tabela de MVP? Tenho também aqui. Também fui MVP, isso foi o ano passado, na Supertaça Francisco da Almeida. Infelizmente perdemos. No Petra? Sim, contra o 1º de agosto. Mas eu fui MVP, acho que foi no jogo contra a Casa Pessoal. Eu nesse jogo, no jogo da final, infelizmente levei um vermelho. Mas estava bem. Acredito que se não perdêssemos o jogo, talvez eu seria MVP outra vez. Né? Eu acho que sim. Mas levei um vermelho, infelizmente. Mas pronto, né? Acúmulo de faltas em 2 minutos. No handball, quando tu levas 2 minutos 3 vezes, levas um cartão vermelho. Sim. E a Vivalda já teve passagens pela seleção? Nunca tive pela seleção de séniores, nunca tive. Já fiz parte de alguns ciclos, né? Pouquíssimos. Claro. Eu acho que eu tenho aqui a medalha. Se eu conseguisse achar, eu fui campeã africana em júnior no Quênia, isso em 2015, a sair de Malanje, não consigo achar aí a medalha, assim. Normal. Eu nem fazia ideia de como é que se ia para a seleção, eu não sabia nada sobre isso. Isso também pelo campeonato que eu te disse que fiz. Claro. Quando fui contratada, joguei que nem uma louca, coisas que eu nem sequer sabia que conseguia fazer. Então, por consequência, fui chamada à seleção de júniores. Mas depois disso, infelizmente, mas ainda, né? Ainda sou jovem. Claro, ainda tem. Ainda tem as chances estão. A chance, né? Sim. Não. Mas acha que isso é uma injustiça? Eu prefiro não opinar. Não, eu acredito que cada treinador tem um objetivo. Claro. Cada treinador tem a sua estratégia e talvez eu ainda não me encaixe dentro daquilo que seja as estratégias dos diferentes treinadores que já tiveram, mas eu sigo fazendo o meu trabalho e digo-te que é uma coisa que não me diminui, nem me entristece. Obviamente que qualquer atleta almeja representar o país pela seleção nacional, e eu também gostaria muito de jogar no africano. Certamente que vai jogar. Eu espero que sim. Mas sou muito orgulhosa, tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei com os clubes. Tenho muito orgulho de cada medalha que está aqui. Acredita que é fruto de muito trabalho, muito sacrifício. Está longe dos meus pais. Meus pais não vivem em Luanda. Sim. Eu estou longe dos meus pais desde os 17 anos. E não é fácil, é verdade. Eu tive que crescer, né? Tornar-me mulher longe deles. Mas eu olho para essas medalhas, para esses troféus como se eu tivesse a retribuir a confiança que os meus pais tiveram em mim. Sim. Quando com 17 anos autorizaram que eu viesse morar para Luanda sem eles. Então, para mim, essa é a minha maneira de demonstrar, agradecimento aos meus pais, e eu dedico tudo isso a eles. E tenho sorte que tenho isso aqui, porque normalmente eu mando tudo para Malanje. Essas estão aqui, são as últimas que eu tenho conquistado, como nos últimos anos não tenho conseguido ir tanto para Malanje, então ainda não consegui, mas normalmente eu vamos para lá. Entrego aos meus pais, são deles. Ok, então vamos só uma paragem rápida, fazer aqui a publicidade da Tia Sport, uma loja que nos patrocina, que é a Tia Sport, onde se desejarem adquirir vossos materiais esportivos, é só pesquisar na Tia Sport no Instagram ou TikTok, vai encontrar lá as melhores chuteiras. Então, esses são de futsal. Também tem lá 11, tem materiais esportivos também. Sim. Boa! Então, Vivalda, agora vamos partir para umas perguntas rápidas. Ok. Sem comentar, só sim, só. Ok. É, não é. Ok. Não é. Tá, sim ou não? Sim. Vivalda, para ti, qual é a melhor jogadora de Angola? A melhor jogadora de Angola? Atualmente, sim, tenho duas. Será que posso responder? Só uma? Só uma. Albertina Kassoma. Ok. Melhor treinadora?
Melhor treinador? Ou treinadora? Tia Kátia. Ok. Melhor colega de equipa que já teve? A Dalva. Mas, por favor, minhas outras amigas não se sintam excluídas. Eu só tenho que responder uma pessoa. Claro. Dalva Pérez. Melhor adversário? Melhor adversária. Minha amiga Marta Alberto. Melhor pavilhão que já jogou? Melhor pavilhão. Eu não me lembro do nome do pavilhão, mas foi no Egito. Foi no Egito em 2017. Foi um dos melhores e já foi realizado até o Mundial. Okay. Nesse pavilhão, Mundial de Handball. Um título? Um título. Taça das Taças, Argélia, 2024. Um jogo. Al-Ahly versus 1º de agosto. Okay. Uma pessoa que te inspira? Uma pessoa que me inspira a nível geral ou definitivamente no handball? Sim. Uma pessoa que me inspira no handball. Já disse, a Dalva Pérez. Ok. Uma palavra para definir a tua carreira? Continuidade. Um sonho que falta realizar? Jogar pela seleção desportivamente. Mas hoje em dia, vou te dizer uma coisa, já nem me importa se seja de Angola ou uma outra qualquer. Mas eu quero representar um país. Angola, como é que... Isso acontece, os atletas nacionalizam-se. Então... ok, sim. Agora, 1º de agosto ou Petro? Não tenho escolha. Amo o 1º de agosto, o meu clube de formação. Também amo muito o Petro, onde estou atualmente. Conquistei muita coisa, desde que fui para o Petro. Sou campeã de quase tudo, tive pouquíssimas derrotas, então tenho os 2 clubes. Deixa-te responder da forma porque é meio complicado essa posição, né? Mas pronto. Angola ou Egito, onde preferes jogar? Angola. Ok. Angola. Por que preferes ataque ou defesa? Todos os atletas preferem mais o ataque, mas defender também é uma paixão, então eu vou responder defesa. Okay. Gosto muito de defender. Marcar ou assistir? Marcar. Né? O que preferes? Uma vitória por um gol ou goleada? Vitórias são vitórias, não me importa por uma ou por várias. Eu gosto de ganhar. Diferente. Não, para mim não. O importante é ganhar. Ok. Então, terminando esta fase, né, das perguntas muito rápidas, Vivalda, quem as pessoas não sabem sobre si? Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal. Sendo bem sincera, procuro sempre, claro, mostro o que é necessário, o que eu acho também que eu quero partilhar. Que eu acredito que eu sou uma pessoa que serve de inspiração para muitas meninas. Claro. Mas uma coisa assim que eu posso dizer que as pessoas não sabem sobre mim. O que é necessário? O que é necessário. Já que é uma pessoa meio que reservada, né? O que as pessoas não sabem sobre mim é que eu gostaria muito de me tornar uma atleta profissional, mesmo que for aqui de tênis. Gosto muito de tênis. Já tem treinado? Tenho treinado. A minha filha pratica tênis, então eu também aproveito um pouco, mas gostaria muito, nem que fosse amador, pelo menos, mas gostaria muito de ser atleta de tênis. Ok. E durante a tua carreira, alguma vez já pensou em desistir? Nunca pensei em desistir, sendo bem sincera, não. Acho nunca pensei. Não faz parte dos teus planos, né? Não faz parte dos meus planos, claro. E é muito bom poder viver do desporto. Não vou estar a ser hipócrita. É difícil, sim, conciliar a vida, né, tua vida com o desporto, mas o desporto, além de abrir muitas portas, dá-te também uma certa facilidade. Claro. Hoje em dia, eu sou licenciada, o meu trabalho é jogar, eu já não estudo, né? Entre aspas, sim, né? Continuo a estudar, continuo a investir na minha formação, mas já não preciso de ir a uma universidade. Então, a minha vida é super soft. Eu vou treinar, vou para a minha casa, faço as minhas coisas. Então, nunca quis desistir, porque eu gosto muito dessa vida. Ok. E o que é que me mantém motivada nesses anos todos? O que é que me mantém motivada? Como te disse, eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, só o fato de ser muito competitiva já me dá sempre uma motivação extra. Okay. Eu acredito sempre que posso ser sempre melhor, que posso atingir outros níveis, alcançar outros objetivos.
A minha motivação sempre foi essa, mas nos últimos 6 anos, a minha maior motivação é a minha filha. Hoje em dia, eu continuo a jogar porque quero dar o melhor para ela, uma melhor educação, uma vida melhor. Então, além de mim, ainda continuo a fazer por mim, mas também faço pela minha filha. Claro. E, Vivalda, gostarias de deixar aqui alguma mensagem para os fãs da Vivalda e os seguidores da Tia Sport? Não, essa amiga da Vivalda tem uns fãs por aí. Não, sim, eu tenho sim. Também não sou já assim tão desconhecida, né? Mas pronto. A mensagem, principalmente para as jovens mulheres handebolistas, é que acreditem em vocês. Acima de tudo, não deixem que as outras pessoas definam os vossos sonhos, as vossas metas. Invistam em vocês. O desporto é bom, o desporto abre portas, proporciona muitas coisas, mas o desporto tem um curto espaço. Claro. Então, invistam na vossa educação, não só a nível acadêmico, né, da forma mais convencional, mas procurem, façam hobbies, invistam em cursos, aprendam outras línguas. É importante que nós, desportistas, tenhamos essa mentalidade para que quando o desporto chega ao fim, claro, nós tenhamos outras maneiras de continuar a trabalhar, e muitas das vezes também os clubes também proporcionam a ex-atletas um emprego, claro, oportunidades de crescimento. Então o meu maior conselho é que acreditem em vocês, não deixem que as pessoas digam quem vocês são ou quem vocês podem ser, e invistam em vocês sempre. Okay. E para os fãs da Tia Sport? Para os fãs, sim, que continuem a acompanhar, porque isso é uma iniciativa muito boa. Obrigado. É muito importante que se dê visibilidade para os atletas, porque é bom, os atletas representam o país, os atletas esforçam-se muito no dia a dia, e ter esse reconhecimento é muito bom. Que continues esse trabalho. Sim. E sempre que eu puder apoiar, podes contar comigo. Sigam a página no Instagram, no YouTube também. TikTok. Compartilhem e continuem aqui a dar essa força. Né? Exatamente. Então, Vivalda, com isto chegamos ao fim a mais uma entrevista. Foi um enorme prazer conhecer bem melhor. Olha, realmente esperava um pouco mais. Surpreendeste-me pela positiva, alguém muito à vontade. Que bom! E desejo-lhe sucessivos na sua carreira. Obrigada. E que eu sei que vai chegar na seleção. É um facto, já está escrito na sua carreira. Que assim seja. O melhor sempre para você. Muito obrigada. E eu desejo tu mesmo. E se eu chegar na seleção, eu venho para aqui outra vez com a minha medalha. Sim, ou a minha taça. Estamos abertos. Ai, que bom. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. E como a Vivalda já disse, sigam, compartilham a entrevista, assim porque mesmo. O vosso suporte é realmente ótimo para nós. Vamos perceber que estamos a fazer um ótimo trabalho. Sei que temos muito para melhorar, isso é um facto, mas estamos aqui dia após dia caminhando para o sucesso. Então, eu tenho mais uma coisa a dizer antes que eu feche. Um abraço. Um abraço para os meus pais, para todo o pessoal de Malães, um abraço muito grande ao Coach Enoque. É isso, o pessoal de Malães. Hoje os meus abraços, os meus beijos vão para toda a gente de Malães que me conhece. Eu espero que o desporto em Malães continue a crescer e existam muitas mais Vivaldas, e melhores até do que eu, que possam ter a mesma oportunidade que eu tive e estar aqui também. Ok, muito obrigado, Vivalda. Então, até breve. Estamos juntos. Tchau, tchau. Boa.